Olá, meu nome é Gabriel Henrique, seja muito bem-vindo para este belo e humilde canal. Sabe que você é muito bem-vindo aqui, né? Como você já deve saber, a gente tem a saga Tinkerbell que não tá completa ainda, porque ainda estamos no quarto filme. Passamos por Tinkerbell 1, Tinkerbell 2, Tinkerbell 3 e agora vamos para Tinkerbell 4 e o Segredo das Fadas. Então deixa o seu like, se inscreve, comenta e compartilha com os amigos. E vamos começar! Tendo passado por primavera, outono e verão, agora é hora do inverno. O filme já começa com a Rainha Clarion contando pra gente o que tá acontecendo aqui, dando uma breve contextualizada pra quem ainda não é muito informado com os filmes, pra poder começar assistindo aqui e já ter uma breve introdução. Acharia um lugar onde ficam todas as estações, seja noite ou dia. Nisso, as fadas artesãs, Clank, Bubbles, Fada Mary e Tinkerbell estão fazendo cestas para mandarem pro inverno, para eles poderem colocar alguns floquinhos lá, para o pessoal já poder se preparar para a troca de estações lá no continente, até que de repente chega um coelhão lá que começa a bagunçar tudo, e nisso tem a Fawn que tá querendo levar os animais pro bosque do inverno para ter a hibernação deles e toda essa vivência na natureza que eles têm. E nisso, a Tinkerbell acaba descobrindo sobre o Vale do Inverno, querendo saber mais sobre lá, mas eles falam que as fadas quentes não podem ir pra lá. Isso aqui já é o baita do retcon, porque lá no primeiro filme a gente já viu que eles já podiam voar no Vale do Inverno, que voaram por um bom tempo lá, e nisso esqueceram totalmente que tinha feito isso, porque ninguém esperava que ia ter esse sucesso os filmes pra chegar nessa continuação aqui. Ninguém se importa. Então a Tinkerbell decide ir ajudar a Fawn a levar o coelhinho lá pro Bosque do Inverno. Ela que estava curiosa, queria saber sobre o Vale do Inverno, queria ir pra lá. Será que lá é frio? Tá brincando, né? Então quando ela chega lá, os animais já vão pulando lá pro Bosque do Inverno. Nem ferrando. Eu sou Michael Jackson. E a Tinkerbell vendo isso pensou, caraca, e se eu ir pra lá? Será que é legal ir pro Bosque do Inverno? Então ela já pula pro outro lado da divisória, já pula pro outro lado da divisa e fica lá no Bosque do Inverno por um tempo. Tempo suficiente para as asas dela começarem a brilhar, ela vira tipo uma Winx ali no meio. Mas não teve muito tempo para resposta do porquê que as asas dela estavam brilhando. Porque a Fawn foi lá e puxou a Tinkerbell de volta, falando que é perigoso para as fadas quentes ficarem no inverno. Oh, sim. Eu não disse que é proibido atravessar. Nisso ela percebeu que as asas da Tinkerbell estavam começando a congelar. Porque aqui a Tinkerbell, ela pode ser uma gênia com um negócio de construção, esqueçam, de engenheiro. Qual que é o nome das fadas que vai esse negócio lá? Das fadas artesãs. Ela pode ser uma gênia, mas ela também é muito curiosa e se ferra muito nas situações. Ela deu sorte com a Liz lá no terceiro filme, porque a Liz era de boa com ela. Se fosse o pai dela, ela tava ferrada com isso. E nisso a Tinkerbell já tava com as asas congeladas. Tinha que resolver aquilo rápido, senão as asas podiam quebrar. Então ela é mandada direto lá pras fadas médicas que tinham, e as amigas dela vão visitar. Um negócio muito bom que eu gostei de ver, que é legal ver isso, é que a Vidi agora já tá junto com ela, já tá mais parceira delas, falando, ei brother, tamo junto, é nóis, tá mais amiga da Tinkerbell, sem ser mais aquela vilãzinha que tinha que detestava a Tinkerbell antes. E nisso, a Tinkerbell fica falando pra elas, vocês viram que as minhas asas estavam brilhando lá no Bosque no Inverno? Ela fala isso pra Fawn, mas a Fawn não tinha visto nada, porque ela tava ocupada mexendo com o bicho lá. Entendem? Não entendi, não. Chama a doutora. Então a Tinkerbell, querendo respostas, ela já vai atrás das informações pra saber o que tinha acontecido com as asas dela, e vai até uma biblioteca enorme lá, cheia de livros, procurando pelo livro certo. Um canto. Como deslizar no arco-íris, não? Até que depois de um tempo, a Tinkerbell consegue encontrar o livro que ela estava procurando, um livro sobre asas. Mas acontece que não estavam todas as informações ali. Por quê? Porque as traças tinham comido as páginas que ela queria saber sobre. Então ela pergunta para um nerdzinho que estava ali embaixo, pergunta como que ela podia resolver isso para poder encontrar as informações certas. Mas ele fala que só o guardião sabe disso. E a Tinkerbell já fica querendo saber sobre esse guardião, falando, onde que ele tá? Eu quero ver esse guardião, quero conversar com ele, quero saber o que aconteceu. Mas acontece que o guardião é do Bosque do Inverno. Então complicou totalmente pra Tinkerbell. Mas a Tinkerbell, ela é teimosa e decide ir até o Bosque do Inverno e já costura um casaquinho pra ela lá pra poder proteger as asas dela. E o que a gente pode tirar disso aqui é que se você ler o livro Asas Reluzentes, cara,
tem uma artesã lá que faz um casaco, mas acontece que ela não faz um casaco muito bem, porque ela nunca fez um casaco antes. Isso é coisa de fada da costura. E aqui a Tinkerbell já mostrou que é uma baita de uma fada artesã, como eu já falei várias vezes, fez um casaco pra ela em pouco tempo, preparou tudo e já planejou como é que ela ia lá pro Bosque do Inverno, tacou o livrinho na mochila e já foi lá subir nas cestas do começo para poder ser enviadas pelas corujas para ir até o Bosque do Inverno. É a última entrega da estação. Por isso vamos caprichar. Mas acontece que enquanto ela tá subindo nas cestas, Clank e Bubbles aparecem e já começam a questionar ela. E pela primeira vez aqui, a Tinkerbell faz uma coisa que ela nunca fez antes. Ela contou o que ela foi fazer. E eles simplesmente aceitaram. Tipo, agora ela percebeu que era só ter contado tudo antes que ela queria fazer, senão ia dar muita confusão. Em vez de guardar segredo. E aqui ela só contou e deu certo com eles. Eles não falaram nada e ainda acobertaram ela. Então ela já foi enviada. Mas teve um detalhe aqui, que ela foi enviada por uma coruja novata. Uma coruja que não sabia ainda como carregar as cestas, estava aprendendo a voar direito e levou ela até o Bosque do Inverno. Mas a Tinkerbell, sendo muito desastrada, ela acaba apertando um mecanismo lá um mecanismo da cesta que abre um negocinho lá embaixo e desestabiliza todo o voo da coruja. Elas caem lá no meio das fadas de gelo lá. É um ambiente lindo, cara. A animação aqui tá muito bonita, tá fluida, tá lindo isso aqui. Toda essa área do gelo é fantástica, cara. Eu adoro toda essa nova ambientação que tem aqui. Esses novos personagens que vão aparecer aqui nesse filme. É genial tudo isso. Então a Tinkerbell acaba deixando o livro cair. E quem aparece ali no meio é o Lord Milord, que é o vilão desse filme aqui. Calma, não tô falando que ele é o vilão de ser maligno. Você vai entender quando chegar nessa parte. Então a Tinkerbell tenta pegar o livro de volta, mas acontece que o livro escorrega no gelo e vai parar perto do Lord Milord, que pega esse livro e leva até o Guardião. Então a Tinkerbell já segue outro carinha fada ali no meio, que vai até aonde estava o Guardião, que é um lugar gigantesco lá de gelo, né? Tipo um templo lá no meio, uma biblioteca gigante com um monte de livro de gelo. Sim, é de gelo os livros aqui, eles vão lá e traduzem. E nisso ela já vai lá conversar com o Guardião, mas antes dela chegar até o Guardião, chega outra fada ali no meio que começa a conversar com ele, falando as mesmas coisas que aconteceram com a Tinkerbell quando ela cruzou a divisa pro gelo. Ela falou que as asas dela começaram a brilhar e de repente começaram a brilhar mais uma vez. E a Tinkerbell brilhou junto. Então ela foi lá, encontrou essa fada, conversou com ela. Nossa, eu falei essa fada, é estranho falar assim. Então elas duas interagiram, se apresentaram uma pra outra. E o Guardião já levou as duas pro negócio lá em cima, que tem um negócio aqui embaixo, um floco de neve que ergue e vai lá pro alto. Elas colocaram as asas aqui em cima e começou a brilhar. E começou a mostrar todo um flashback do nascimento da Tinkerbell. Mas teve um detalhe, que não foi só um floquinho que saiu daquela florzinha que ela tinha saído lá do começo. Tinham saído dois, mas no meio desse voo que elas estavam tendo, um deles ficou preso em uma árvore. Enquanto isso, a Tinkerbell foi lá pro Vale das Fadas, na região quente, e esse floquinho foi levado até o Vale do Inverno. Ou seja, as duas nasceram do mesmo riso e as duas são irmãs. Nós somos irmãs. E acontece que logo chega o Lord Milord ali no meio querendo falar com o Guardião, que dá uma enrolada nele, falando que ele não vem visitar ele muito, que não pergunta como vai. E o Lord Milord fala que se tiver alguma fada quente ali, uma fada do verão, outono ou primavera ali no Vale do Inverno, ela tem que voltar imediatamente, porque é muito perigoso que uma fada quente fique ali no gelo. E eles repetem isso aqui diversas vezes no filme, que é perigoso a fada quente ficar aqui no negócio frio. Mas nisso o Guardião vai lá e dá uma chance para as duas fadas, para Tinkerbell e pra Periwinkle, que é a irmã dela. Esqueci de falar o nome, vou chamar de Perry aqui, porque é muito difícil falar Periwinkle pra mim. Eu falei, mas continuando isso aqui, ele vai lá e fala, olha, ele falou que você tem que voltar para as regiões quentes, mas não falou quando. Então nisso elas começam a passar um dia lindo lá no Bosque do Inverno, e é muito bom ver a interação das duas. A Periwinkle também coloca os pomponzinhos assim no sapato delas, mas ela só coloca em casa, meio por ter vergonha assim. Depois que ela vê a Tinkerbell colocando isso aí nos sapatos dela, ela se sente mais confortável em colocar pra não passar vergonha. Ela aprendeu a aceitar isso aí dela. E ela também coleciona objetos perdidos igual a Tinkerbell. E as duas saem passeando lá pelo Bosque do Inverno. Tinkerbell conhece algumas fadas geladas, que tem uma dublagem ruimzinha aqui, e tem umas dublagens boas também. Elas não são lá essas coisas, mas são fadas legais de se ver aqui, são personagens legais. Os designs são muito bons aqui, eu gostei. São simples, mas bem bonitos. É um bom ponto pra esse filme aqui. Então elas vão lá patinando no gelo até que chega de noite. A Tinkerbell também conta pra ela tudo
tudo que ela já viveu. Ela fala do tesouro perdido, a Perry pergunta pra Tinkerbell se o Terence é o namorado dela. Ela fala sobre a Lizzie quando ela conheceu a Romana. Cara, é muito bom ver essa menção aqui aos filmes anteriores. É bem legal ver tudo isso. Até que anoitece, as duas estão conversando lá em cima, falando sobre coisas que elas têm em comuns. Mas em certo momento, quando a Perry fala que ela ama borboletas por ser um inseto favorito dela, o gelo acaba rachando e as duas caem lá embaixo e vão caindo. A Tinkerbell não conseguia voar porque estava com as asas cobertas pelo casaco dela, e ela é resgatada pelo guardião, que tem um gato lá gigante. Acho que é um lince o nome desse bicho aqui, deve ser um lince. Então ele vai lá e leva a Tinkerbell até a divisa junto com a Perry, falando que não é seguro pra Tinkerbell ficar ali no meio. Mas quando elas vão se despedir, a Tinkerbell fala pra Perry: me encontra aqui amanhã e traz um bloco de gelo, porque eu tive uma ideia, não vou deixar separarem a gente. Não, eu acabei de conhecer a minha irmã e já vou dar adeus pra sempre. Tá brincando? E nisso, a Tinkerbell já bola um plano pra Perry poder andar ali pelo verão. Ela vai atrás do Clank e do Bubbles, que ajudam ela a construir uma máquina. E no meio disso, o Clank já volta com as amigas da Tinkerbell lá, a Fada da Luz, da Água, a Vidya e todo o resto pra poder ajudar nessa máquina. E já começam a construir tudo isso. E já chega no outro dia, chega todo mundo ali no meio, vem os amigos da Perry, trazem um cubo de gelo pra elas poderem colocar na máquina que a Tinkerbell tinha feito. E o que essa máquina faz? Essa máquina simplesmente produz neve com aquele bloco de gelo. Tem um pedalzinho ali no meio, tem um ralador de queijo. Enquanto pedala ali, esse ralador de queijo vai fatiando o gelo lá e vai criando neve pra Perry poder ficar ali no meio, pra poder andar pelo verão. E nisso ela já sai com a Perry lá no meio, é um negócio lindo, é uma musiquinha. Esse filme aqui, ele não tem muita história pra desenvolver, mas ele tem muito potencial pra isso, porque a maioria aqui vai ser algumas músicas que vão tocar enquanto algumas cenas vão acontecendo pra poder poupar história. É mais pra poder falar coisa aqui mais rápido, pra não ter que enrolar tanto desenvolvendo personagens. Então ela já sai com a Tinkerbell por aí, lá pelo bosque do verão, primavera acho que é, pelo bosque lá quente, e ela vai vendo tudo que ela sempre quis ver. Ela vê a água lá, aí vem a Fada da Água, faz um negocinho de água aqui em cima, um arco de água pra ela poder ver, e tem uns peixes aqui em cima, e faz uns arco-íris lá no meio dos girassóis. Aí depois chega num bosque cheio de borboletas, e é lindo ver a reação da Periwinkle aqui, cara. Eu amo essa personagem aqui, deve ser minha favorita em toda a saga Tinkerbell. Então nisso que tudo, a Tinkerbell já tá apresentando a irmã dela pras amigas dela, que já fica todo mundo animado com isso, porque nunca tinha uma fada que tinha uma irmã antes. E a Tinkerbell já fica toda animada com isso, falando: olha só, nossas fadas são iguais, vamos juntar elas pra mostrar o que acontece, pra mostrar o brilho que tem. E quando elas vão fazer isso, a Periwinkle acaba caindo no chão. Mas por que ela tá caindo no chão? Porque tá ficando quente demais pra ela. O bloco de gelo que tinham colocado antes já tava derretendo, tava acabando aquele bloco. Podiam ter pego um bloco maior? Podiam ter pego um bloco maior, só que ia ficar difícil de carregar ali no meio. Então já enrolam as asas da Perry com um gelinho ali no meio pra poder resistir ao tempo de voltarem pra divisa, enquanto tava usando os últimos pedaços do gelo pra poder fazer mais neve pra ela. Mas acontece que antes delas saírem, tinha uma coruja lá em cima olhando tudo que estava acontecendo. E essa coruja é do Lord Milord, que foi avisar ele. E quando chegaram na divisa, ele já estava esperando todo mundo ali no meio. Eu falei, não falei, mas foi cruzar a divisa, teimosa. De volta pro Vale do Inverno, a Perry já se recupera, as asas dela voltam ao normal e o Lord Milord já fala pras duas que é proibido que as fadas cruzem essa divisa. Fadas quentes não podem ir pro gelo, linhas do gelo podem ir pro quente, porque senão ferrou, as asas podem ser quebradas. Tá vendo o que não pode atravessar? Dá licença, quem que é a protagonista aqui, hein? É você, mas caguei! E nisso a Tinkerbell já fala que essa regra é ridícula, que ela não vai deixar isso separar as duas. Lord Milord, sua regra não vai nos separar. Mas logo a Tinkerbell já é refutada, porque essa regra não foi criada pelo Lord Milord, foi criada pela Rainha Clarion. Então um negócio muito bom aqui, cara, que você tem que ler o livro para poder entender. Quando você vê as expressões da Rainha Clarion e do Lord Milord, você entende todo o passado dele se você tiver lido esse livro, cara, porque é fantástico. Repete. Quando eu só vi esse filme aqui antes sem ter lido o livro, pra mim era só um negócio normal, pô, legal, que os dois se amavam. Mas depois que você lê o livro, você sente a emoção que os dois estavam sentindo. Você vê uma paixão contida ali no meio, que eles queriam ficar juntos, mas não podiam, e agora estão vendo as irmãs. Aconteceu isso com as irmãs, com a Tinkerbell e com a Periwinkle. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true.
E nisso as irmãs foram separadas, você percebe a tristeza delas, você sente essa tristeza que elas estavam sentindo. Porque, pô, você viu toda a interação delas, você viu como que foi bonito tudo aquilo, viu todas as experiências que uma passou pra outra, as histórias que contaram, os momentos que dividiram, cara. Mas quando você vê essas duas sendo separadas, é uma dor no coração, é um aperto. A Perry fica vendo toda vez aqueles hologramas mágicos que tinha mostrado lá no começo, que revelaram que ela é a irmã da Tinkerbell, ela fica vendo aquilo repetidas vezes. Enquanto isso, a Tinkerbell tá lá no Vale das Fadas falando com a Rainha Clarion, perguntando por que essa regra surgiu. E aí a Rainha Clarion já conta essa história em paralelo com o Lord Milord, que estavam contando a mesma história para Periwinkle. A história de duas fadas que se apaixonaram, uma era do Vale Quente e uma era do Vale do Inverno. As duas queriam muito ficar juntas, mas acabou que teve asas partidas, e aí a regra foi criada para nunca mais nenhuma dessas fadas cruzarem a divisa. Aí ignoraram o perigo e atravessaram. Uma asa foi quebrada. Realmente, cara, eu lendo o livro, eu fiquei totalmente na esperança dos dois ficarem juntos mesmo, já tendo visto os filmes. Mas depois aí você vai perceber o que vai acontecer no final desse filme aqui, que vai ser um final feliz pra todo mundo. Mas o final do livro, cara, é melancólico. Você queria que os dois ficassem juntos, depois de você ver toda a aventura que eles tiveram. Se você quiser que eu faça um vídeo aqui do livro, você vai ter que comentar aqui embaixo e deixar todo o seu apoio pra gente. Cara, é realmente muito bom, porque a interação da Clarion e do Milord lá no livro é genial, cara. É tudo muito lindo. Você sente o amor deles, você sente esse fogo o fogo da paixão que eles têm. É tudo genial aqui. Mas antes de eles terem saído lá, antes do negócio da divisa, o Lord Milord, que se revelou um baita de um vilão aqui por ter feito esse negócio, ele viu que a máquina da Tinkerbell tava lá na divisa e já derrubou ela na água. E o que essa máquina começou a fazer? Essa máquina foi deslizando na água até chegar numa cachoeira. A máquina ficou presa, enquanto isso tava vindo um monte de gelo pra cima dela, na direção do ralador. Enquanto isso, a água tava fazendo os pedais lá os pedais da máquina baterem e fazer o ralador bater ainda mais rápido, e tava gerando uma corrente de neve ainda mais forte, e começou a cobrir tudo lá. A Tinkerbell percebeu que o gelo tava vindo pro Vale Quente, e já foi ver o que tava acontecendo. Quando ela chegou, ela viu a máquina dela lá na cachoeira presa, enquanto isso tava o Bubbles e o Clank tentando tirar ela de lá para poder resgatar o pessoal, pelo menos para poder impedir esse inverno eterno que tava chegando. Nisso todo mundo já veio ajudar ela, viu as amigas da Tinkerbell, viu a Tinkerbell, o Clank e o Bubbles, e já conseguiram tirar a máquina dali. Mas aí já era tarde, começou a vir um inverno eterno, começou a congelar tudo. E nisso a Tinkerbell já estava sem esperança do que podia acontecer ali no meio. Todo mundo já começou a se preparar, porque se o gelo chegasse até a árvore do pozinho mágico, poderia acabar todo o pozinho mágico porque aquela árvore é a principal. E se congelar tudo ali, acabou. Nenhuma fada jamais vai voar. E nisso começam a se preparar, tacar cobertores em tudo, resgatar os animais, tacar animais nas caverninhas, tacar animais dentro das flores para poder proteger eles. A Tinkerbell vai até a casa dela, onde ela percebe que tinha uma florzinha lá. Florzinha essa que a Periwinkle tinha cobrido com a geada, porque a Perry é uma fada da geada, e ela cobriu aquela flor com o gelo dela. E a Tinkerbell percebeu que aquela flor estava viva ainda mesmo depois de ter sido descongelada. E aí ela tem a brilhante ideia. Ela vai voando até o Vale do Inverno, e no meio disso você escuta um crash, a Tinkerbell cai no chão e você já percebe o que aconteceu. Então ela já fala o plano dela pra Perry, falando que se elas conseguirem cobrir toda a árvore do pozinho mágico com a geada delas, elas podem proteger tudo, porque a geada age como um cobertor, deixa o frio por fora e deixa quente por dentro. Podemos congelar a árvore de pozinho mágico antes do frio chegar. E assim junta a Periwinkle, Tinkerbell e as amigas da Periwinkle para poder ir até a árvore do pozinho mágico. Então chegam lá e já começam a cobrir tudo, falando o plano delas. Mas acontece que era muito grande aquela árvore e só 3 fadas não iam dar conta de cobrir tudo. E aí que, como última esperança, vem Lord Milord lá com um monte de coruja, com cesta e mais um monte de fadas para poder ajudar. E já soltam as fadas como se fosse um monte de mísseis lá no meio das árvores. E aí já começa a congelar tudo com extrema facilidade lá, começam a cobrir tudo com gelo para poder salvar a geada que estava chegando. E no final disso tudo é congelado depois de conseguirem cobrir toda a árvore do pozinho mágico. Lord Milord vai até a Rainha Clarion, os dois conversam um pouco lá e você vê a química que eles têm. Cara, é muito legal ver esses dois juntos depois que você sabe toda a história deles. E assim as fadas quentes se escondem em locais seguros enquanto vai tudo congelando lá fora. Depois que tudo é completamente coberto por gelo lá, vem
todo o inverno que tinha chegado, cobre tudo lá no meio. Eles saem só esperando pra ver o que ia acontecer. E fica todo mundo olhando por onde saiu o pozinho mágico, esperando sair na torcida pra falar: caraca, tem que sair agora, senão a gente já era, acabou o negócio das fadas, acabou o negócio de troca de estação. Mas aí sai todo o pozinho mágico, fica todo mundo feliz, a Perry começa a voar lá, chama a Tinkerbell pra ir comemorar junto com ela. Mas aí a gente tem a triste revelação de que as asas da Tinkerbell foram quebradas. E então a Rainha Clarion e o Lord Milord já se sentem culpados pelo que tinha acontecido, porque eles tentaram separar a Tinkerbell e a Perry e decidem que elas nunca mais vão se separar. São irmãs, cara, não tem que separar as duas. E a gente também descobriu anteriormente que a fada que tinha quebrado a asa antes era o Lord Milord, até porque era meio óbvio, né? Até porque ele ficava voando de coruja e tinha uma capa cobrindo as asas dele. Então a Perry e a Tinkerbell já ficam tristes com isso aí, a Tinkerbell achando que nunca mais vai voar. Mas as duas são irmãs, elas estão feitas assim uma com a outra e vão juntar as asas novamente. E aí que as asas começam a brilhar, aí vem um brilho em cima, faz um tchiu, aí a asa da Tinkerbell começa a regenerar. E aí você olha pra cara do Lord Milord e você pensa: caraca, como eu queria ter um irmão. Elas vão lá mais uma vez, fazem esse brilho acontecer mais uma vez e a asa da Tinkerbell se regenera por completo, ela consegue voar, tá tudo já agora, final feliz, Tinkerbell vai voar e tá todo mundo bem com isso. E agora elas descobriram um jeito mais fácil de poder cruzar de vida sem ter preocupação para as fadas quentes. E já corta lá mais pra frente com todo mundo indo pro Vale do Inverno se divertir, conhecer as fadas geladas. Elas vão lá, tacam gelo nas asas das fadas quentes e já colocam cobra geada lá e elas não tem mais problema nenhum com isso, podem atravessar, a asa vai continuar quente e ainda vão poder voar, cara, logo de quebrada. Eu não entendo totalmente como isso aqui acontece, como que elas ainda voam mesmo tendo a asa coberta por geada, mesmo protegendo do frio, mas dane-se, cara, é o roteiro, acontece isso aqui e fica todo mundo feliz no meio. A Rosetta acha um namorado, a fada Mary fica feliz no meio, tem o Bubbles lá que traz uma bolota lá pra uma fada que adorava bolotas, e assim o filme se encerra com todo mundo feliz, tem até o beijo da Rainha Clarion e do Lord Milord, que estavam ansiosos por isso, porque claramente o Lord Milord não tava ali só porque tava tudo em perigo, ele tava também ali porque ele queria ver a Rainha Clarion, é óbvio que ele queria ver isso aqui, queria dar um beijão nela, ele era apaixonado por ela e guardou esse sentimento por um tempão até que os dois pudessem ficar no mesmo ambiente novamente. Rainha Clarion. Eu posso dizer que isso aqui é o meu filme favorito da Tinkerbell, cara. Eu amo toda essa ambientação, amo os novos personagens que aparecem aqui. Por mais que no próximo vai ter novos personagens aparecendo, e eu também gosto bastante desse filme aqui. Mas eu tenho um sentimento muito maior pelo Tinkerbell e o Segredo das Fadas, tanto por ter lido o livro, cara, que foi lançado justamente pra poder contar esse passado que foi contado aqui no quarto filme. E é lindo esse filme aqui, cara. Eu amo ver a interação da Tinkerbell com a Periwinkle, a animação é bonita. Eu não ligo tanto pra músicas assim, porque eu não decorei tanto elas. As piadas, não tem tantas piadas assim, então não tem tantas piadas assim que eu vou gostar, mas tem até algumas que eu vou rir demais, cara, que é legalzinho de ver. É legal ver que agora a Vidia já tá mais amiga das fadas da Tinkerbell, por mais que elas não apareçam tanto nesse filme aqui, porque o destaque aqui é a Tinkerbell e a Periwinkle. É legal o Guardião, cara, o Guardião é muito legal. Também é bem legal ver aqui mais da Rainha Clarion, porque ela é uma personagem muito legal, cara. Ela é cativante quando você conhece ela, é genial esse filme aqui, adoro ele. Eu não vou falar muito das críticas dele, porque é gosto pessoal meu aqui, não vou falar, porque não tem tantas críticas assim, que o pessoal vai levar muito a sério, e por mais que tenha rendido muito em bilheteria, porque claro que Tinkerbell vai fazer muita bilheteria, é claro que fez sucesso isso aqui, mas é um filme sensacional, gosto muito dele, recomendo que você veja, cara, é muito bom. Então, deixa o seu like, se inscreve, comenta e compartilha com os amigos, porque já pode ter mais do próximo filme da Tinkerbell. Meu nome é Gabriel Henrique. Tchau.